noite, que a paz, a presença do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida, sobre o seu coração e que você possa descansar no Deus da sua salvação. Nosso texto de hoje está em Lucas 19, versículo 1 a 10. Zaqueu, o publicano. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. O Senhor Jesus continuava com a sua caminhada, pela Judéia, por Jericó, por Samaria, e ele tinha um propósito em cada lugar que ele ia. Ele tinha um milagre para realizar em cada localidade. Versículo 2, eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Nós aprendemos aqui com Zaqueu que ele era um homem rico, ele era um homem de uma classe naquela época, classificada como uma classe de pessoas que tinham dinheiro. Ele não agradava a todos, ele era rejeitado porque ele cobrava impostos, ele obedecia, ele estava num serviço onde ele tinha que cobrar impostos e isso não agradava. E ele teve uma curiosidade de ver quem era Jesus. O mais interessante na vida de Zaqueu é que ele teve a curiosidade para conhecer Jesus. E você também tem essa curiosidade? Não importa, o que você está fazendo, onde você está, qual é o seu tamanho, qual é a sua idade, qual é a sua situação financeira. Importa se você quer ver a Jesus, se você quer conhecer a Jesus. Zaqueu, ele tinha uma dificuldade, porque o Senhor Jesus estava acompanhado de uma grande multidão. E a palavra de Deus diz que ele era de pequena estatura. Então, aquelas pessoas na sua frente o impediam, de ver a Jesus, de olhar para Jesus. Então, correndo adiante, subiu em um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Nós vemos aqui uma pessoa inteligente, uma pessoa que resolve, Ele me falou, ele podia ter falado, eu gostaria de ver Jesus, mas eu não consigo. Eu sou de estatura baixa, eu não enxergo, não vai ter como. Ele resolveu, ele subiu numa árvore, aonde ele pôde se colocar mais alto que aquelas pessoas ali. E ele pôde ver o Senhor Jesus. Nós entendemos que quando nós queremos ver o Senhor, queremos conhecer o Senhor Jesus, nós tomamos uma iniciativa. Versículo 5, quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Esse versículo, ele traz uma revelação muito grande para nós. Quando Jesus chegou naquele lugar, ninguém precisou falar para Jesus que Zaqueu o queria ver, que Zaqueu tinha no coração a vontade de conhecê-lo. Porque o Senhor que conhece o coração, o Senhor que conhece os desejos do coração, ele sabia que Zaqueu estava ali olhando para ele. E Jesus, olhando para Zaqueu, disse, desce depressa, pois me convém ficar hoje na tua casa. O teu desejo é tão grande, a tua vontade de me conhecer, de me encontrar é tão grande, Zaqueu, que me convém, É bom que eu fique na sua casa. Olha o Senhor Jesus, que sabedoria, que amor, que determinação. Versículo 6 diz o seguinte, ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Ele obedeceu o Senhor imediatamente, ele desceu daquela árvore e ele teve pressa. Porque tem coisas que nós precisamos apressar, sim. Nós precisamos nos apressar para tomarmos atitudes espirituais. Não podemos deixar para depois, para mais tarde, para amanhã. Tem que ser agora. Zaqueu desceu imediatamente. E a palavra diz que ele o recebeu com alegria. Como que você tem recebido Jesus na sua casa? Como que você tem se preparado para receber Jesus? O que você tem feito para se encontrar com Ele? Nós temos que ter estratégias
para receber o Senhor Jesus. Nós temos que convidá-lo, nós temos que aceitar quando ele diz que vai à nossa casa. Versículo 7. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com homens pecadores. Os fariseus, os publicanos, eles estavam ali para vigiarem o Senhor Jesus, para dizerem que Jesus, ele se relacionava com pecadores. E agora mais do que nunca, olha, ele foi agora para a casa de Zaqueu, aquele cobrador de impostos, aquele pecador. O Senhor Jesus conviveu com todas as pessoas, né, com aqueles que estavam doentes, né, com aqueles que estavam marginalizados, com aquela prostituta. O Senhor chegava perto de todos eles e tinha algo para dizer para eles, né? E eles sempre ali questionando, murmurando, fofocando, eu posso dizer. Versículo 8. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Aqui nós vemos, né, um princípio que tem lá em Êxodo, que se alguém roubasse uma pessoa, ela deveria devolver 4 vezes mais, né? E ele queria cumprir com isso que estava determinado em Êxodo. Ele queria dividir o que ele tinha com os pobres. Quando uma pessoa se converte ao Senhor Jesus, o seu bolso também se converte, os seus bens, o seu dinheiro. Se a pessoa não aplica na obra de Deus, se a pessoa não investe na obra de Deus, se a pessoa não semeia na obra de Deus, é bem provável que ela não seja convertida ao Senhor Jesus. É bem provável que ela não tenha nascido de novo, porque Zaqueu, quando nasceu de novo, quando encontrou o Senhor Jesus, ele declarou que o que ele tinha era para dividir. Olha que exemplo maravilhoso, que ensinamento maravilhoso para nós, que tudo que o Senhor tem nos dado é para dividir. Versículo 9. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Hoje o Senhor Jesus está dizendo, teve encontro do Salvador com Zaqueu. Jesus Cristo, aquele que salva, né? Um encontro salvador com o Senhor Jesus. Ele está dizendo que, pois este também é filho de Abraão. Zaqueu também é herdeiro das promessas pela fé em Jesus Cristo. Agora ele entra para a família do Senhor Jesus. Nós vemos a grande mudança que aconteceu em Zaqueu, a metanoia que aconteceu, né? Ele agora já não tinha mais o dinheiro como seu Deus. Ele agora queria dividir, porque agora a sua riqueza, o seu tesouro se chamava Jesus Cristo. Último versículo 10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. É por isso que Jesus se encontra com os pecadores, é por isso que Jesus dorme na casa dos pecadores, é porque ele veio para eles, ele veio para os pecadores. Ninguém precisa mudar de vida para vir para Jesus. Nós vamos para Jesus como estamos e Ele sim nos transforma. Que esta seja a mensagem desta Páscoa para você. Que você, através, né, desse grande exemplo aqui, você possa também, junto com Zaqueu, né, glorificar o Senhor Jesus, né, e honrá-lo e estar sempre relembrando tudo que Ele fez por você. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, te dê uma boa noite. Até amanhã nesse mesmo horário.